Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade completa 5 anos de existência. O órgão surgiu a partir de uma divisão do IBAMA, numa medida que sofreu forte reação dos servidores. Para fazer um balanço desse período, Cidadania convidou o presidente do Instituto, Roberto Vizentin. Seja bem-vindo, Roberto. Muito obrigado. Eu queria que você falasse um pouco de como foi superada essa reação inicial dos servidores. São 5 anos já, houve um forte movimento, inclusive no ano seguinte à criação eles entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade que depois foi derrubada no Supremo Tribunal Federal. Paulo, nós temos, para entender a criação do Instituto Chico Mendes, nós precisamos fazer uma leitura das transformações mais recentes, né, no país, especialmente no que diz respeito à política e à gestão ambiental. Gradativamente, nós passamos por um processo de especialização, digamos assim, das funções dos órgãos ambientais. O Chico Mendes, ele tem 5 anos, mas a sua atribuição, a sua competência, a sua missão de cuidar das unidades de conservação já estava dada para o IBAMA, não é? Então, o que houve? O IBAMA não vinha cumprindo bem com essa finalidade? Vinha cumprindo, evidentemente, com problemas, como muitos deles persistem até agora, e nós poderemos aprofundar isso na sequência, se for o caso, né? É que aumentou muito o número de unidades de conservação, né? Elas foram expandidas em quantidade, em área, e houve a necessidade, uma compreensão de que era necessário nós termos um órgão específico para gerir esse patrimônio extraordinário, não é, de mais de 75 milhões de hectares, que abriga porções representativas de todos os biomas e ecossistemas do nosso país. Não é? Qual foi a função específica que foi desmembrada da alçada do IBAMA? Quais as funções que passaram a ser específicas do Chico Mendes? Fundamentalmente, a gestão das unidades de conservação e as competências a ela associada, né? Por exemplo, a proposição de novas unidades de conservação compete ao Instituto Chico Mendes, a fiscalização também é uma atribuição do Instituto, não é? A pesquisa e as ações voltadas para a conservação das espécies ameaçadas da fauna, isso que estava no IBAMA, passou então para o Instituto Chico Mendes. Nesses 5 anos foram criadas 48 novas unidades de conservação. O que implica, o que é necessário para criar uma unidade de conservação? Num primeiro momento, uma unidade ela é proposta em função de um objetivo central, que é a conservação da biodiversidade. E nós partimos de um trabalho preliminar que é feito no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, não é? Que são as áreas prioritárias para a conservação. Essas áreas prioritárias estão distribuídas pelo Brasil todo, não é? E, portanto, é com base nesses estudos preliminares, em função das pressões que acontecem sobre os ecossistemas, sobre as espécies, não é que se decide pela proposição de uma unidade de conservação. A partir desse trabalho é feito todo um debate também com a própria sociedade, não é? Porque não depende apenas da vontade do Instituto ou do Ministério do Meio Ambiente a criação de unidade de conservação. Ou seja, o estudo é feito pelo Ministério do Meio Ambiente e encaminhado a vocês? Em parceria. O Ministério, ele define as prioridades, as macro diretrizes para a conservação e o Instituto opera. Nós somos o órgão executivo, digamos assim. Então, é uma relação de mão dupla, não é? Agora, acima, vamos dizer assim, e revestindo todo esse debate da necessidade de se criar uma unidade de conservação, tem uma discussão com a sociedade mesmo, não é? Vamos supor, nós temos aqui uma grande pressão que é atribuída ao agronegócio, aqui na região centro-oeste e já na franja ali da região da Amazônia. Quantas unidades foram criadas nesses 5 anos, especificamente nessas regiões? Foram criadas várias unidades no bioma cerrado, ainda que, porque você se refere sobretudo na frente de expansão aí da agricultura, da pecuária, que se dá sobre o bioma cerrado, não é? Não só federais, como também estaduais. Então é importante a gente situar esse esforço
no âmbito do Pacto Federativo e do SNUC, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que agrega, além da União, os estados e municípios. Então, nós temos um quantitativo expressivo, mas reconhecemos que talvez seja o bioma que sofre a maior pressão nesse momento pela própria trajetória de crescimento do setor agrícola, pecuária, e que nos coloca um tremendo desafio, que é de avançar na criação dessas unidades. Mas muito importante uma coisa, Paulo, nós estamos absolutamente convencidos de que você não implementa uma estratégia adequada de conservação da biodiversidade, dos recursos naturais, dos ambientes, né? Apenas com as unidades de conservação. O nosso trabalho, o nosso esforço é de reposicionar as unidades de conservação dentro de uma abordagem mais ampla de ordenamento territorial, não é? Eu queria fazer uma pergunta considerando paralelos. Um funcionário do IBAMA, um fiscal do IBAMA, que tem poder de polícia, que está numa região por onde passa uma estrada que vem da Amazônia ou do Centro-Oeste em direção a um centro maior, ou em direção a uma outra rodovia ou uma ferrovia. Lá esse fiscal tem poder de parar um caminhão, por exemplo, e inspecionar se aquela madeira é uma madeira legal ou se ela é ilegal. Com o funcionário do Instituto Chico Mendes, ele também tem esse poder de polícia ou ele fica só restrito à área dessas unidades de conservação e aos parques? Há uma territorialidade diferente. Exatamente. Nossa competência se limita às unidades e seu entorno, né? A chamada zona de amortecimento. Para além disso, compete ao IBAMA e aos órgãos estaduais. Esse é um outro aspecto importante. Gradativamente, nós estamos caminhando para uma descentralização da política e da gestão ambiental no nosso país. E os estados estão cada vez mais assumindo determinadas competências, como, por exemplo, essa de fiscalizar tudo o que estiver associado à gestão florestal, por exemplo. Você falar os estados ou o Estado brasileiro como um todo? Não, os estados mesmo federados, não é? E com a Lei Complementar 140, né, ela ampliou e consolidou um novo marco jurídico que deixa muito claro quais são as competências e atribuições dos entes federados. E há, portanto, nesse momento, uma transição, né? E isso tem sido feito de forma muito tranquila, porém nem sempre, talvez... tem que haver um período de adaptação. Tem que ter, porque, embora seja uma necessidade, dadas as dimensões, as particularidades, as características de cada região, de cada estado, isso é importante que haja essa descentralização, mas há de se reconhecer que os órgãos estaduais de meio ambiente precisam ser adequados, né? Deve haver uma correspondência entre essa transferência de responsabilidades com a própria estruturação para fazer frente a essas novas funções. Roberto, você está falando de uma zona de interseção entre o poder do Estado brasileiro, o poder federal e o poder dos Estados. E essa discussão veio à tona exatamente durante os debates sobre o Código Florestal aqui no Congresso Nacional, em que alguns estados, acho que Santa Catarina com certeza, reivindicam que seja estadualizada essa questão da preservação nas margens dos rios. E enquanto o poder central, o executivo, reivindica para si a administração como um todo, ou centralizar essa delimitação. O que você pensa disso? Olha, a possibilidade de nós termos um desenvolvimento em bases sustentáveis, né? Uma economia que gere renda, riqueza, distribui e conserve os recursos naturais, que são a base de toda a atividade produtiva de uma sociedade, depende de termos uma visão integral do território nacional e um conjunto de diretrizes e objetivos e prioridades definidas. Isso necessariamente tem que ser uma atribuição, uma competência da União, do Poder Legislativo, não é? Mas na escala nacional. Seria realmente um equívoco acharmos que nós daríamos conta de induzir uma trajetória de crescimento e desenvolvimento sustentável apenas numa perspectiva de baixo para cima, digamos assim. Tem que ser uma via de mão dupla, mas é fundamental esse papel de padronização, de unificação de uma legislação. A partir disso, sim,
cabe aos estados, nós reconhecemos, e é importante que seja assim, adequar, adaptar a própria legislação às suas características, mas a partir de um determinado patamar, não é? Que nos assegure, nos garanta uma perspectiva de sustentabilidade, de conservação dos biomas. Eu não perguntei a você antes, mas por acaso você é de Santa Catarina ou do Rio Grande ou não? Eu sou natural de Santa Catarina, mas vim logo pequeno para o Mato Grosso, assim como muitos de outra região, né? Na esteira da expansão aí da fronteira, né? Que, diga-se de passagem, continua aberta. Por isso é muito importante esse debate do Código Florestal e principalmente das unidades de conservação. As unidades de conservação, elas, na sua finalidade principal de conservar a biodiversidade, elas fazem parte e devem cada vez mais ter um papel estratégico no próprio modelo de desenvolvimento das regiões, dos estados, do país, não é? Então, é esse salto qualitativo, esse novo olhar do papel do Sistema Nacional de Unidades de Conservação como um elemento fundamental do próprio desenvolvimento do país é que nós precisamos construir. Na pesquisa que fiz para a nossa entrevista aqui, eu me deparei com uma notícia lá de um jornal do Acre, o jornal de Rio Branco, capital do Acre, em que o senador Sérgio Petecão denunciava que o Instituto Chico Mendes estaria punindo alguns moradores de uma reserva, de uma área de conservação, cujo nome é próprio Chico Mendes, porque estavam com algumas latas de carvão. Isso evidentemente que é uma área em que é um território de muita discussão, porque o extrativismo também, as pessoas às vezes são tão pobres que não podem comprar, às vezes nem existe o gás de cozinha e vão mesmo pegar fazer aquele método da coivara, queimar, produzir o carvão. E qual é o equilíbrio correto nisso? Como é que vocês têm procurado agir nesse sentido aí? Essa situação diz respeito à reserva extrativista Chico Mendes, não é? E uma reserva extrativista é uma unidade de conservação de uso sustentável, que compatibiliza a permanência das comunidades, das populações, com o uso dos recursos do extrativismo. Mas é terminantemente proibido fazer carvão de madeira nessas áreas, ou não? Ou há uma certa tolerância? Não, possivelmente trata-se de algum fato absolutamente ilegal e que tenha sido praticado completamente fora do estabelecido democraticamente, de forma participativa, pela própria comunidade. Porque quem define o que pode e o que não pode ser feito, a partir do que está estabelecido na lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, são os conselhos. E no caso das reservas extrativistas, são conselhos deliberativos. É a comunidade e os demais agentes que intervêm na gestão da unidade, incluindo o poder público estadual, assim como os órgãos da União, que estabelece um plano de uso dessa unidade de conservação. Então, na reserva Chico Mendes, ela se viabiliza e se desenvolve a partir das suas atividades extrativistas tradicionais, com extraordinárias experiências lá de manejo florestal, inclusive agora recentemente autorizado, do extrativismo da borracha, da castanha, não é? E possivelmente, não sei do fato concreto, mas trata-se de uma atividade não permitida nesse plano de manejo. Então, é absolutamente natural e desejável que essas atividades sejam coibidas a partir da vontade da maioria que definiu aquilo que pode e como pode ser feito dentro de cada unidade. Bom, a sustentabilidade das comunidades é essencial para que o meio ambiente seja respeitado. Eu acho que isso é a base de tudo. E a Bolsa Verde, como é que funciona a Bolsa Verde? A Bolsa Verde é uma iniciativa que faz parte do Brasil Sem Miséria, que procura justamente retribuir às populações que vivem nas unidades de conservação, mas também nos assentamentos de reforma agrária, chamados diferenciados, porque eles foram constituídos a partir dos seus ativos ambientais, reconhece, portanto, o Bolsa Verde esse papel de conservação do uso sustentável, da manutenção dessas áreas que essas populações fazem. Existe um valor, essa bolsa implica um determinado valor financeiro para a família? Implica. De quanto são R$100 mensais pagos a cada 3 meses, portanto R$1.200 por ano, não é? Que são transferidos àquelas famílias que vivem em situação de pobreza extrema e que se comprometem no ato da adesão ao Bolsa Verde a implementarem aquelas recomendações justamente que estão estabelecidas no plano de manejo que nos referimos agora há pouco.
Bem, isso funciona, eu acredito que o número maior de bolsas verdes seja distribuído nas regiões, na região do centro-oeste, principalmente na região norte. Você tem ideia do quantitativo de quantas bolsas já foram distribuídas? Já são mais de 20 mil famílias beneficiadas diretamente, não é? Mas a nossa meta é chegar à totalidade das famílias que vivem nessas condições materiais de pobreza, não é? Porque é como a própria presidenta Dilma se referiu ao fazer o balanço do Brasil sem miséria. Nós não podemos mais tolerar esse contraditório, que são famílias que vivem e ajudam a zelar por um patrimônio extraordinário, que é a natureza, que são as florestas, e vivem na pobreza, né? Não Para tem eles, sentido. a floresta não significa uma forma de sobrevivência, digamos. Ele não tem um valor imediato, a não ser se conseguirem beneficiar. Exato. E nas reservas extrativistas... Preservando, é claro. Evidente. As reservas extrativistas correspondem exatamente a essa estratégia, né, de desenvolvimento mesmo dessas comunidades, conservando os recursos. Então, o Bolsa Verde, ele é um reconhecimento disso e agrega na forma de transferência monetária direta a essas famílias, não é? Que percebe, então, um gesto do poder público e da sociedade brasileira como um todo, porque são recursos que advêm da contribuição, né? Essa bolsa pode ser cumulativa, ou seja, a família já recebe o Bolsa Família e pode, além disso, receber a Bolsa Verde. Exatamente. E naquelas situações que as famílias ainda não fazem parte do cadastro único, né, do governo, então se estabeleceu a chamada busca ativa. O poder público vai ao encontro dessas famílias e promove a adesão e estende esses benefícios dos programas sociais a essas populações que vivem em situações mais isoladas. Então, o Bolsa Verde tem contribuído, inclusive, para trazer para dentro do Bolsa Família, muitas... Através do cadastro. Através desse cadastro, que é uma ação feita conjuntamente e, sobretudo, pelas prefeituras. Roberto, para fazer tudo isso, vocês precisam ter uma política de pessoal, né? E de início, 5 anos atrás, ou um pouquinho mais que isso, vocês recrutaram, ou seja, foram funcionários do IBAMA para o Instituto Chico Mendes. Depois foi feito um concurso, foram chamados todos os aprovados no concurso? Foram chamados e é bem verdade que o nosso quantitativo de servidores está aquém das necessidades. Quantos são os servidores? Concursado entre analistas ambientais, técnicos, né, de todos os níveis, se aproximam a 1.500 servidores. Agora, eu vou provocar você um pouquinho aqui, porque eu recebi uma informação de que 30% desse efetivo estaria fora de função. Não estariam no próprio Instituto. Não, em absoluto. Não tem nenhuma procedência e é uma questão elementar só de... nós temos um planejamento, todo um sistema de gestão de pessoal, não é? Que público não tem nenhuma dificuldade em qualquer cidadão acessar e ter a informação. O que eventualmente possa estar sendo associado a essa questão é o fato de que nós termos um número expressivo de servidores que são contratados, são terceirizados, não é? Justamente pela nossa deficiência do quadro pessoal concursado. Então, são servidores, de qualquer maneira, que são contratados mediante contratos. Regime CLT. Regime CLT, prestação de serviços, não é? E que serão naturalmente substituídos na medida em que o Congresso Nacional nos autorizar, e há projetos de lei tramitando aqui exatamente na casa, né, nesse sentido. E dinheiro para isso tem? Temos um orçamento próprio, é um orçamento expressivo, mas evidentemente que... Não é contingenciado, não? Existe o contingenciamento de forma geral, embora a área ambiental tenha sido preservada desses contingenciamentos, não é? Agora, todo mundo sabe e reconhece que o país vive uma situação de dificuldades, pressão, né? Consequência da situação da economia geral, a nível mundial, e que estamos todos fazendo um grande esforço de contenção, não é? Mas a área ambiental, o Ministério, suas vinculadas, o caso do Instituto Chico Mendes, tem sido atendido sempre que
as nossas reivindicações sejam absolutamente apresentadas de forma justificável, não é? E é uma luta, porque há muitas prioridades, evidentemente, não é? E nós devemos sempre buscar, e é muito importante esse diálogo que fazemos aqui, por exemplo, agora, porque sem o apoio da opinião pública, da sociedade brasileira, sem que as unidades de conservação sejam entendidas e que as pessoas, o senso comum, perceba por que criar uma unidade de conservação e a importância de cuidá-las adequadamente, né, nós teremos mais dificuldades. Agora, queria aproveitar a sua pergunta para dizer que, para além do orçamento, não é, geral da União, há um tremendo desafio aí que é buscarmos outras formas também de viabilizar recursos para a conservação. As multas, por exemplo, as multas ambientais, elas são também vão para vocês, em parte, pelo menos. Ainda que não se convertam diretamente... Isso não está no orçamento, né? Mas não há essa vinculação direta das multas, elas acabam entrando no caixa único da União, digamos assim, de uma forma ou de outra se reverte em benefício. Mas eu estou me referindo a outras formas, né? Na relação, por exemplo, com a própria iniciativa privada. Existem inúmeras experiências bem-sucedidas de parcerias público-privado, não é? E que não tem nada a ver com a privatização dos parques, das unidades de conservação. É uma política de concessão de serviços a partir de uma política pública, não é? Que tem nos ajudado muito a dar um salto qualitativo na gestão dessa unidade de conservação. São experiências novas e inovadoras e que estão sendo testadas com absoluta transparência e envolvimento da comunidade também. Roberto, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso estúdio. Eu que agradeço por tempo. Cidadania conversou com Roberto Vizentin, presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Mande suas críticas e sugestões. Se quiser baixar uma cópia deste ou de qualquer outro programa da TV Senado, o endereço é o mesmo, www.senado.gov.br/TV. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.